Fala humanos, como estão vocês? É o seguinte, meus queridos, sem perder muito tempo, essa aula pode ser um pouquinho longa, pode ter seus 20, 25 minutos, mas de coração eu peço para que você assista ela completamente, tá? Opa, deixa eu voltar a música, comecei pelo fim da música, como é que é isso, professor? é, Assista completamente, tá bom? Não pule, não vá direto pro formulário. É importante você ter esse conceito em mente. Tanto a primeira como a segunda lei de Mendel cai muito nos vestibulares, tem muitas menções aí no Enem da vida. Então é importante, tá bom? Anota no seu caderno as informações. Não estou falando nada aqui que seja dispensável, tá? Eu resumi ao máximo o conteúdo. Você sabe que as aulas são aí nós tínhamos 2 por semana, agora só tem uma, né? E aí eu tenho que resumir ao máximo até para a aula não ficar muito extensa. Tudo bem? Então é o seguinte, vamos logo para a lei, tá bom? Segunda lei de Mendel. Eita, o meu cachorro tá latindo aqui no canto. A segunda lei de Mendel, pera aí, deixa eu ver se eu dou um carreirão nela aqui. Eita, deixa eu ver como é que fecha aqui. Vamos ver se deu certo ou não. A segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente, o nome está dizendo alguma coisa, né? Separa-se independentemente, tá? De maneira independente. Baseia-se na transmissão combinada de duas ou mais características. Imagina o seguinte, tá? Depois você dá um pause e leia esse slide completamente, tá? Faça isso aí. Se caso também você não entender alguma coisa que eu fale, o raciocínio, dá um pause, volta um pouquinho o vídeo, veja de novo, tá ok? E se ainda ficou com dúvida, obviamente, manda mensagem para mim no WhatsApp e a gente conversa melhor. Então olha só, basicamente, Mendel, na aula anterior, a gente viu característica por característica, lembra? Se o cachorrinho poderia nascer de tal pelagem, se a cor dos olhos de um casal heterozigoto, qual que poderia ser, se tinha porcentagem de nascer um filho com olhos claros, olhos castanhos, porcentagem e porcentagem. Aqui a gente vai trabalhar com duas ou mais características, né? Se você olhar para o seu corpo, você tem N ao infinito, né? Infinito não, mas tem muitas. Tipo, se você tem gente que nasce cabelo no cotovelo, tem gente que as sobrancelhas tem a monocelha, né? Tem gente que tem uma orelha grande, tem outra que é pequena, tem gente que tem cabelo claro, cacheado, é alto, é baixo. Olha, tem várias características. Mendel queria saber se essas características, uma acontece obrigatoriamente com a outra. Tá bom? Então, basicamente, olha só, o que ele fez? Duas características. Ó, sementes verdes rugosas, ele fez um cruzamento com sementes amarelas e lisas. Ó, são duas características, né? Semente verde ou amarela e a textura lisa ou rugosa, tá? Basicamente ele queria saber se essas características, tipo, para uma acontecer era obrigatória a presença da outra, né? Enfim, e aí é basicamente o seguinte, ele, antes de tudo, ele já colocou o nome dos alelos e identificou quais são as características dominantes. Na primeira lei ele já percebeu isso. Amarelo é uma característica dominante, não é? E aí por isso V maiúsculo, né? E o verde era uma característica recessiva, por isso do V minúsculo. Então Vzão e o Vzinho. Só uma informação, eu não lembro se eu falei isso no slide anterior, né? no vídeo da primeira lei, mas percebe que essas letras aqui elas têm em comum com a característica recessiva, tá? Mendel teve essa parada e ele queria, tipo, ele colocava o nome do alelo, a letra, da característica recessiva comparada. Então, entre amarelo e verde, a verde era recessiva, ele pegava essa primeira letrinha aqui e fazia dela a letra de símbolo, tá? V maiúsculo é a ervilha amarela. V minúsculo, o Vzinho é recessiva, que seria ervilha verde, tá? O outro alelo, já que são duas ou mais características, né, era a ervilha lisa. Então, todas as ervilhas lisas, de característica lisa, ele colocou com Rão, o R maiúsculo. E características de ervilhas rugosas,
né, é recessivo, ele colocou errinho. Tá bom? Então aqui são os alelos. Eu pulando uma parte do conteúdo, a gente já chega aqui no enunciado, tá bom? Então, basicamente é o seguinte, os fatores, os genes, lembra que o Mendel não sabia, né, que fatores, não tinha dado nome, né, para os genes, né? Então ele chamou de fatores. Os fatores para duas ou mais características, eles se separam, se segregam no híbrido, tá? Distribuindo-se independentemente para os gametas, onde se combinam ao acaso. Então, os fatores para duas ou mais características, eles se separam no híbrido, tá? Obviamente, se o organismo ele é homozigoto dominante, qualquer gameta, vamos supor, ele é azão, qualquer gameta que tiver, logo só vai ter um azão ou outro, né, já que eles se separam. Então qualquer gameta vai ter o azão, não é isso? Agora se for híbrido, né, se for azão, azinho, então como são separados, um gameta vai ter azão, o outro gameta vai ter azinho para essa característica. Só que olha só, na segunda lei a gente estuda duas ou mais características e como eu falei antes, ele queria saber se ter uma característica era obrigatório ter a outra, tá bom? Essas características se separam para fazer os gametas e se combinam ao acaso, tá? Não existe um padrão, não existe um sistema celular que tipo limite a célula para ela só ter um tipo de característica, tá bom? Essas características elas se separam lá na meiose, vocês já estudaram isso no primeiro ano, né? Elas se separam e se combinam ao acaso, tá bom? Agora para começar, todo exercício que você fizer em Leis de Mendel, tá? Tanto na primeira como na segunda, é importantíssimo você entender e encontrar os possíveis gametas que o organismo pode produzir. Se você achar isso, identificar isso, né, como é o tipo de gameta que o organismo pode produzir, você já tem meio caminho andado, tá? Então sempre lembrar de começar pelos gametas. Como são os gametas na lei de Mendel? Ó, meu PC está dando travada aqui. Vamos lá. Mendel cruzou sementes amarelas e lisas, tá? E eram sementes puras, ó, com verdes rugosas, tá? Então, qual que era o genótipo da amarela lisa? Ó, vezão, né? Ela era pura, então não era híbrido, ó, vezão, errão. Então, essa plantinha, ela recebeu um vezão entre aspas, da mãe e um vezão do pai. Obviamente é planta, não tem pai e mãe. Mas recebeu um de cada, né? E também recebeu um errão da mãe e outro errão do pai. Tá bom? Então ela ficou vezão, errão. Esse aqui fala que ela é amarela, homozigoto, né? E essas características fala que ela é lisa, também homozigoto. Agora a outra aqui é verde e rugosa, então ela é vezinho, errinho, tá? Fala que ela é homozigoto recessivo, então ela é verde, e ela é homozigoto recessivo para a textura, então ficou rugosa. Basicamente, ó, nesse momento precisamos entender os possíveis gametas que cada planta pode produzir. Quais são os gametas que essa planta produz e quais são os gametas que essa outra planta produz. Tá? Deixa eu só me arrumar aqui de novo na minha posição da cadeira aqui, que tá meio, e ver meu tempo aqui. Voltei. Então olha só, quais são os gametas que cada planta produz. Vamos começar então pela dominante aqui, ó, homozigoto dominante, tá bom? Cada característica se separa. Então, ó, vamos começar por essa característica aqui, ó, a amarela. Então, ó, vai um vezão para um gameta e vai um outro vezão para um outro gameta. Agora a característica da textura, vai um errão para um gameta e o outro errão para o outro gameta, tá? Então olha só como é que eles se combinam ao acaso. Então pode ser esse com esse e pode ser esse com esse.
também pode ser que esse outro V se combine com esse, e esse outro V, e esse mesmo V se combine com o outro R1. Dessa forma, nós temos 4 gametas, e de qualquer um dos gametas que você perceber, eles sempre serão Vzão, R1. Se for esse com esse, se combinar esse com esse, que a gente vai ter? Vzão, R1. Né? Se for esse com esse, a gente vai ter Vzão, R1. Todos serão a mesma coisa, ó, tá? Serão o Vzão e um R1. Agora, do outro recessivo, acontece a mesma coisa, só que recessivamente, né? Os Vzinhos se separam, cada um vai para um gameta. Os R'inhos também se separam, né? A gente tem, se for esse Vzinho se combinar com esse R'inho, o que a gente vai ter? Um Vzinho R'inho. Se for esse Vzinho se combinar com esse outro aqui, mesma coisa. Agora, se for esse aqui, enfim, de qualquer maneira, assim como aconteceu aqui, todos os gametas serão Vzinho, R'inho, porque são sementes puras, tá? Agora, eu plantei essa semente e fiz quando elas deram flores, eu fiz um cruzamento aqui. Peguei o pólen dessa e joguei nessa, ou peguei o pólen dessa e joguei nessa, eu fiz um cruzamento aqui entre as duas, não é? E aí, o que acontece? Essa aqui mandou um Vzão, e essa mandou um Vzinho. Então, nesse caso, nós temos um híbrido para a característica de cor. Ó, ela recebeu um Vzão de amarelo e um Vzinho de verde, não é? Também recebeu um R'ão e um R'inho, no caso da textura. Então, o R'ão, lembra que é dominante, né? No caso, é liso, e o R'inho é recessivo. O que essa planta ficou? Olha só, todos esses cruzamentos, né, entre puras aqui, ó, deram o mesmo tipo de planta. Se você pegar esse com esse, vai dar o mesmo tipo de planta aqui, ó. Ela vai ser amarela e rugosa. Só que lá no genótipo dela, ela é híbrida. Olha só que coisa doida, né? Ela vai ser igual a essa aqui, ó, toda dominante. Né? Esse filho desse cruzamento aqui vai ser totalmente igual a essa aqui, que é toda dominante, né? Lembra que para ela ser recessiva, ela tem que ter os dois, né? Como aqui aconteceu. Não é o caso, um é dominante, outro é recessivo. O dominante, como o nome está falando, né? Ele que vai ser exposto ao invés do recessivo. Então, ela é uma planta amarela e rugosa, mas ela é híbrida para cada uma das características. E aí que acontece o seguinte: o Mendel pegou essa plantinha aqui e fez gametas dela mesma. Pegou essa plantinha, esperou crescer, pegou lá o pólen e fecundou ela mesma. E aí que a magia aconteceu, ó. Então, qualquer cruzamento entre esses gametas originariam plantas Vzão, Vzinho, R'ão, R'inho. Ok? E aí que aconteceu a magia, ó. Ele pegou essa planta Vzão, Vzinho, R'ão, R'inho e ele fez a autofecundação dessa planta. Então, entenda o seguinte: lembra que eu falei que a chave é você descobrir os gametas que pode produzir? Então vamos lá, ó, vamos pegar o genótipo e ver, ó. Esse Vzão vai se separar do Vzinho e o R'ão vai se separar do R'inho. Cada um vai para um gameta. Esse Vzão pode se combinar ao acaso com esse, ou pode se combinar ao acaso com esse, com R'inho, não é? Vai para os gametas. Então, ó, Vzão com R'ão dá lá um gameta do tipo Vzão, R'ão. Pode ser o Vzão com R'inho, então vai fazer um gameta Vzão, R'inho. Pode ser agora o contrário, pode ser um Vzinho, R'ão, ou pode ser um Vzinho, R'inho. Né? Então aqui nós temos 4 tipos de gametas, né, dessa planta aqui, né, que é o totalmente híbrido. Então olha só, quais são os genótipos resultantes dessa autofecundação? Basicamente, né, se eu autofecundar essa planta, como tem 4 tipos de gametas, pode ser que esses gametas aqui vão se encontrando de maneira aleatória, né? Vamos
vamos supor, para você entender melhor, que produziriam espermatozoides dessa maneira e óvulos dessa maneira, tá? Se um espermatozoide desse jeito se encontra com outro desse jeito, né, a gente vai ter um tipo de resultado. Se um espermatozoide desse jeito se encontra com um óvulo desse jeito, a gente vai ter um outro tipo de resultado. Então, basicamente, a gente vai colocar agora no quadro. A gente já achou os gametas e é só colocar agora cada um no seu quadrinho. Como são 4 gametas, a gente tem que fazer um quadrinho para 4 gametas, no caso do macho, colocando entre aspas, porque é uma planta, e 4 lugarzinhos, porque são 4 tipos de gametas no quadro, no caso da fêmea, obviamente entre aspas, porque é uma planta. Esse quadro aqui, a gente popularmente chama de cruzada, né? Só que o nome mais certinho é quadro de Punnett, tá? P-U-N-N-E-T, Punnett. E é basicamente o seguinte, só colocar no lugar, ó. Então são todos iguais os gametas, né? Então VR, Vzão é rão, Vzão é rinho, Vzinho é rão e o Vzinho é rinho. São esses 4 tipos de gametas que a planta pode produzir. Do outro lado a mesma coisa, né? Já que é autofecundação, então nós temos os mesmos tipos de gametas. E agora é só a gente fazer a ligação. Se esse Vzão, se esse gameta se une com esse, o que a gente vai ter? Ó? Vzão, Vzão é rão, tá aqui. E assim acontece de maneira, né? Se esse se une com esse, a gente vai ter um Vzão, Vzão é rão, é rinho. Já deu uma diferença em relação a esse, né? No caso externamente não vai ser tão diferente, porque esse aqui é rão, é rinho, né? E esse é rão. Serão idênticas externamente, mas no genótipo tem diferença, tá? Basicamente ficou desse jeito, então, tá? Você pode ver qualquer um aqui, ó. Se for esse com esse, a gente tem isso aqui. Se for esse fecundar esse, a gente tem esse tipo aqui. E aí é o seguinte, existe dentre essas possibilidades, perceba que só existe uma possibilidade de dar um totalmente dominante e uma possibilidade de dar um totalmente recessivo. Analisa aí, ó, você não vai ver nada parecido com esse aqui e nem com esse aqui, tá? Todos os outros aqui terão suas variações, suas semelhanças, mas totalmente dominante só vai ter uma chance e totalmente recessivo também só tem uma chance, tá bom? Então a geração F2 é constituída pela seguinte proporção fenotípica. A gente vai ter 9 tipos, 9 probabilidades de dar plantas amarelas e lisas, né? Você tem que contar aqui, ó. Essa aqui é amarela, né? Vzão é amarelo, ó. Um é amarelo, 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 verde, verde, amarelo, amarelo, verde e verde. Tá bom? Então, só que é o seguinte, ó, amarelo e liso, 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 amarelo e rugoso, amarelo e liso, amarelo e rugoso. Então, se você colocar na ponta do lápis, você vai ter 9 amarelas e lisas, 3 amarelas e rugosas, 3 verdes e lisas e uma verde e rugosa. Tá bom? Essas são as possibilidades, as probabilidades de qualquer tipo de autofecundação dessa planta. Tá bom? Então olha só, um exercício comentado para a gente já ir pro finalmente aqui como é que faz o exercício. Um homem com cabelo preto e olhos castanhos, ó. Cabelo preto e olhos castanhos casa-se com uma mulher de cabelo loiro e olhos verdes. Qual a probabilidade de nascer um filho com cabelo preto e olhos verdes? Saiba que o homem é heterozigoto para as duas características citadas. Então vamos lá. Qual que é o genótipo do homem? Né? Você tem que lembrar o seguinte: o homem é heterozigoto para as duas características citadas.
Lembra que cabelo preto é uma característica dominante, né? E olhos castanhos também é uma característica dominante. Então, ele é heterozigoto, ele tem um dominante e um recessivo, né? Para cabelo preto. Para olhos castanhos, vai ter um dominante e outro recessivo. Então, vamos lá, vamos falar que o azão seria a cor do cabelo, né? Preto. E o B, os alelos B serão para a cor de olhos. Ele é heterozigoto, então ele é azão, azinho para a cor do cabelo. E ele é bezão, bezinho para a cor dos olhos. Tudo bem? Quais são os gametas que esse homem pode produzir? Bom, azão, bezinho, né? Deixa eu adiantar aqui o slide. Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Não é? Esses alelos se combinam ao acaso. Então é esse com esse com esse, depois esse com esse e esse com esse. Então nós temos aqui, ó, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Beleza? São esses os tipos de gametas que esse homem pode produzir segundo essas características. Tá? Estamos trabalhando com duas características, lembre-se disso. Ele se casa, né, com uma mulher de cabelo loiro e olhos verdes. Cabelo loiro e olhos verdes são características completamente recessivas. Então, se a gente sabe que é recessivo, a gente vai ter o genótipo da mulher da seguinte maneira. Características recessivas, para estarem presentes no fenótipo, naquilo que a gente observa externamente, precisam ser homozigotas. Então, ó, ela é azinho, azinho para cabelo loiro e bezinho, bezinho para olhos verdes. Então, ela é azinho, azinho, bezinho, bezinho. Quais são os tipos de gametas que essa mulher pode produzir para essas características? Ó, esse com esse e esse com esse. Não deu azinho, bezinho e o outro gameta azinho, bezinho também? E agora se for esse com esse, dá azinho, bezinho. E se for esse com esse, a mesma coisa. Ou seja, essa mulher só pode produzir apenas gametas azinho, bezinho. Beleza? Agora tá simples, é só colocar no quadro de Punnett, na cruzada, lá no hashtag, né? Sei lá o que você quer chamar aquilo lá. Então olha só, essa mulher tá aqui, né? O esboço, né? O quadro. O gameta dela tá aqui, só tem um tipo de gameta. E o homem tem 4 tipos de gametas. Então vamos colocar aqui o do homem, né? Ó, azão, bezão, tá aqui. Depois azão, bezinho. Depois o terceiro é azinho, bezão. E o último, azinho, bezinho, totalmente recessivo, né? Agora, a mulher só tem um tipo de gameta, que é azinho, bezinho, tá bom? Obviamente, para essas características estudadas. Se esse espermatozoide fecundar o óvulo da mulher, que é assim, ó, azinho, bezinho, o que a gente vai ter, ó? Azão, azinho, bezão, bezinho. Nesse caso aqui, ó, a criança vai ser heterozigota para as duas características, só que ela vai ter, ó, azão é cabelo preto, né? E bezão é olhos castanhos, então ela vai ter olhos castanhos e cabelos pretos. Tudo bem? Mas ela é heterozigoto. Talvez o filho dela, dependendo obviamente das combinações, pode ter o cabelo e os olhos iguais ao da avó, né? Aí passa essa pessoa, vem aqui essa possibilidade aqui, ó. Se esse gameta aqui, ó, azão, bezinho, fecundar esse óvulo, o que a gente vai ter, ó? Azão, azinho, então vai ter cabelos pretos, heterozigotos também, e vai ter olhos verdes, tá? Porque é bezinho, bezinho, igual a mãe, ó. Tá? Então existe uma chance da pessoa, nesse caso, ter um filho, esse casal ter um filho de cabelos pretos e olhos verdes, tá bom? Depois, se esse espermatozoide fecundar esse óvulo aqui, a gente vai ter azinho, azinho, bezão, bezinho. Nesse caso, esse filho vai ter cabelos loiros iguais aos da mãe e olhos castanhos iguais ao do pai. Nesse último caso, se for azinho, bezinho do pai com azinho, bezinho da mãe, a gente vai ter
uma característica totalmente igual à da mãe, cabelo loiro e olhos verdes, tá? Então o que ele está pedindo aqui, ó? Qual a probabilidade de nascer um filho com cabelo preto e olhos verdes? Bom, como foi mencionado, está aqui, cabelo preto, né? E olhos verdes. Então existe uma possibilidade entre 4, não é? Entre 4 chances nós temos uma real de acontecer isso. Tá? Então, 1 em 4, 1 sobre 4 ou 25% de chance. Os queridos, corre lá no questionário, no formulário, tenta dar uma olhadinha, ver o que você consegue fazer. Se tiver alguma dificuldade, manda mensagem para mim, a gente conversa pra gente resolver isso aí, tá bom? Super abraço e vai lá com força, fé, foco, determinação. Vamos terminar pelo menos essa segunda lei de Mendel aqui de maneira bem certinha, tá ok? Vamos lá estudar. Valeu, falou, fui!